Audiolivro, A 10ª Profecia. Aprofundando a visão. Novas aventuras de A Profecia Celestina. Autor, James Redfield. Nota do autor. Como A Profecia Celestina, esta continuação é uma parábola de aventura, uma tentativa de ilustrar o processo de transformação espiritual que está ocorrendo em nossa época. Com esses 2 livros, desejei comunicar o que eu chamaria de um quadro consensual, um retrato vivido, dos novos sentimentos, percepções e fenômenos que estão chegando para definir a vida neste limiar do 3º milênio. Nosso maior erro, a meu ver, é pensar que a espiritualidade humana já tenha sido entendida e definida. Se a história nos diz alguma coisa, é que a cultura e o conhecimento estão sempre evoluindo. Somente as opiniões individuais são imutáveis e dogmáticas. A verdade é mais dinâmica, e a grande alegria da vida está em nos soltarmos, em descobrirmos a verdade especial e individual que cabe a cada um de nós contar, e depois observar a forma sincrônica pela qual esta verdade evolui e fica mais nítida, exatamente quando precisamos dela para influenciar a vida de alguém. Juntos, estamos caminhando para algum lugar, cada geração se aprimorando graças às realizações da anterior, com um destino do qual temos apenas uma vaga lembrança. Estamos todos vivendo um processo de despertar e de abertura para descobrir quem realmente somos e o que viemos fazer neste mundo, tarefa às vezes dificílima. No entanto, tenho a firme convicção de que, se integramos o melhor das tradições de nossos ancestrais e tivermos em mente o processo, a noção de milagre e destino nos fará superar os percalços do caminho e os atritos com o nosso próximo. Não tenho intenção de minimizar os enormes problemas que a humanidade continua enfrentando. Apenas desejo sugerir que cada um de nós está à sua maneira envolvido na solução desses problemas. Se estivermos sempre conscientes e reconhecemos que esta vida é um grande mistério, veremos que cada um de nós está perfeitamente colocado, na posição exatamente certa, para fazer toda a diferença. J.R. Primavera, 1996. Olhei, e vi, uma porta foi aberta no céu, e a primeira voz que ouvi foi, uma trombeta a falar comigo, e disse ela, aproxima-te, e mostrar-te-ei o que deve ser a outra vida. E imediatamente eu estava em espírito, e vi, havia um trono no céu, e havia um arco-íris a envolver o trono, qual esmeralda. E, em volta do trono, havia 24 assentos, e sobre estes assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos com brancas túnicas. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra estavam mortos. Revelação, capítulo 1, ilustrando o caminho. Fui até a beira da laje de granito e olhei para o panorama que se descortinava ao norte. Um amplo e deslumbrante vale dos Apalaches, de uns 10 km por 8, estendia-se lá embaixo. Ao longo deste vale, no sentido do comprimento, um riacho serpeava por prados e florestas densas e coloridas, florestas seculares, com árvores de mais de 100 metros. Olhei para o mapa tosco em minha mão. O vale coincidia nos mínimos detalhes com o desenho, a íngreme vertente em que eu estava, a estrada que descia, o aspecto da paisagem e do riacho, as meias laranjas ao fundo. Tinha de ser o lugar que Charlene desenhara no bilhete encontrado em seu escritório. Por que havia feito isso? E por que desaparecera? Já se passará mais de um mês desde o último contato de Charlene com seus colegas da firma de pesquisas, e, quando Frank Sims, que trabalhava na mesma sala que ela, teve a ideia de me telefonar, estava visivelmente preocupado. Muitas vezes ela sai por conta própria, mas nunca passou tanto tempo sumida, e nunca quando tinha compromissos agendados com clientes antigos. Alguma coisa está errada. Como você soube onde me encontrar? Perguntei. Em resposta, ele descreveu um trecho de uma carta, encontrada na sala de Charlene, que eu havia escrito para ela há alguns meses contando as minhas experiências no Peru. Junto com a carta, disse-me ele, havia um papel com o meu nome e telefone anotados. Estou telefonando para todo mundo que eu saiba que tem alguma ligação com ela. Acrescentou. Até agora, parece que ninguém sabe de nada. Pela carta, vi que você deve ser amigo de Charlene. Estava com a esperança de que soubesse dela. Sinto muito, respondi. Não falo com ela há 4 meses. Quando disse aquilo, até custei a acreditar que já fizesse tanto tempo. Logo que recebeu minha carta, Charlene deixou um longo recado em minha secretária eletrônica falando do seu entusiasmo a respeito das visões e comentando sobre a rapidez com que elas estavam se difundindo. Lembro que ouvi diversas vezes esse recado de Charlene, mas fiquei protelando ligar para ela, dizendo a mim mesmo que ligaria depois, talvez no dia seguinte ou no outro, quando eu estivesse pronto para falar.
Eu sabia que, se falasse com ela, teria de recordar e explicar os detalhes do manuscrito, e achei que precisava de mais tempo para pensar e digerir o que aconteceu. A verdade, obviamente, era que havia partes da profecia que ainda me escapavam. Naturalmente eu ainda era capaz de entrar em contato com minha energia espiritual, o que me confortava muito, considerando que as coisas acabaram não dando certo com Marjorie, e eu estava muito sozinho. E estava mais sensível do que nunca às intuições, aos sonhos e à luminosidade de uma sala ou de uma paisagem. Mas, ao mesmo tempo, a natureza esporádica das coincidências tomara-se um problema. Eu me enchia de energia, por exemplo, definindo a questão prioritária para mim, e em geral algo me mostrava nitidamente o que fazer ou aonde ir para procurar a resposta, só que raramente acontecia alguma coisa importante mesmo depois de eu fazer o que era para eu fazer. Eu não encontrava nenhuma mensagem, nenhuma coincidência. Isso acontecia especialmente quando a intuição me mandava procurar alguém que de alguma forma eu já conhecesse, um velho amigo, talvez, ou uma pessoa com quem eu costumasse trabalhar. Às vezes essa pessoa e eu descobríamos novos pontos de interesse, mas às vezes também, por mais que eu me esforçasse em emitir energia, minha iniciativa era totalmente rechaçada, ou o que era pior, começava com muita animação, depois se descontrolava e acabava se perdendo numa explosão de emoções e irritação. Tal fracasso não me desencantou com o processo, mas percebi que me faltava alguma coisa para continuar vivenciando as visões. No Peru, eu agia no calor do impulso, muitas vezes espontaneamente, com uma fé que era fruto do desespero. Ao voltar, porém, já no meu ambiente normal, muitas vezes cercado de pessoas inteiramente céticas, parece que fui deixando de esperar, ou de acreditar, que minhas intuições pudessem me levar a algum lugar. Era como se eu tivesse esquecido uma parte vital do conhecimento, ou talvez ainda não tivesse descoberto. Não estou sabendo bem o que fazer agora, frisou o sócio de Charlene. Ela tem uma irmã, acho eu, em Nova York. Você não sabe como entrar em contato com ela, sabe? Ou com alguém que possa saber onde ela está. Sinto muito, respondi. Não sei. Charlene e eu, na verdade, estamos reatando uma amizade antiga. Não me lembro de nenhum parente dela e não conheço as pessoas com quem ela se dá atualmente. Bom, acho que vou notificar a polícia, a não ser que você tenha uma ideia melhor. Não, acho que isso é uma providência sensata. Há alguma outra pista? Só um desenho, talvez a descrição de um lugar. É difícil dizer. Depois ele me mandou por fax o bilhete encontrado na sala de Charlene com o desenho tosco de linhas cruzadas e números, com marcas não muito definidas, nas margens. E, em meu estúdio, com calma, comparei o desenho com os números das estradas do Atlas do Sul, e achei que consegui localizar aquele lugar. Depois a imagem de Charlene me apareceu com uma grande nitidez, como me aparecerá no Peru quando fiquei sabendo da existência da 10ª visão. Teria o seu desaparecimento algo a ver com o manuscrito? Senti a brisa me tocando o rosto, e novamente estudei o panorama lá embaixo. À esquerda, no extremo oeste do vale, eu via uma fileira de telhados. Tinha de ser a cidade que Charlene indicara no mapa. Guardei o papel no bolso da jaqueta, voltei para a estrada e entrei no Pathfinder. A cidade propriamente dita era pequena, com uma população de 2.000 habitantes, segundo a placa ao lado do primeiro e único sinal de trânsito. A maioria dos prédios comerciais ficava na marginal do rio. Atravessei o sinal, vi um motel perto da entrada do Parque Florestal e parei num estacionamento em frente ao restaurante e bar adjacentes. Havia várias pessoas entrando no restaurante, entre elas um homem alto e moreno de cabelos negros carregando uma mochila grande. Ele olhou para mim e nossos olhares se cruzaram rapidamente. Saltei, tranquei o carro e resolvi, por palpite, passar pelo restaurante antes de me registrar no motel. Lá dentro, as mesas estavam quase todas vazias, só havia uns excursionistas no bar e algumas pessoas que haviam entrado na minha frente. A maioria nem prestou atenção em mim, mas, observando a sala, tomei a encontrar o olhar do homem alto que eu havia visto há pouco, e ele estava indo para o fundo do restaurante. Esboçou um sorriso, manteve aquele contato visual mais um segundo, depois saiu por uma porta dos fundos. Fui atrás dele. Ele estava a uns 5 metros da saída, debruçado sobre a mochila. Vestia jeans, camisa e botas de cowboy e aparentava ter uns 50 anos. Atrás dele, o sol poente lançava longas sombras entre aquelas árvores altas e a relva, e, 15 metros adiante, passava o rio, iniciando seu percurso vale adentro. Ele sorriu friamente e olhou para mim. Mais um peregrino?
Perguntou. Estou procurando uma amiga, falei. Pressenti que você podia me ajudar. Ele balançou a cabeça, estudando cuidadosamente a minha figura. Aproximando-se, apresentou-se como David Águia Solitária, explicando, como se eu precisasse saber daquilo, que descendia em linha direta dos americanos nativos que habitavam originalmente aquele vale. Reparei que ele tinha o lado esquerdo do rosto cortado por uma cicatriz fina que ia da ponta da sobrancelha até o queixo, por pouco não pegando o olho. Quer tomar um café? Perguntou. Ali no bar a Perrier é ótima, mas o café é intragável. Ele indicou com a cabeça uma área perto do riacho onde havia uma pequena tenda com 3 grandes álamos em volta. Dezenas de pessoas estavam passando por ali, algumas por uma trilha que atravessava a ponte e entrava no parque florestal. Tudo parecia seguro. Claro, respondi. Seria ótimo. No acampamento, ele acendeu um fogareiro a gás, depois encheu uma chaleira com água e levou ao fogo. Como é o nome da sua amiga? Perguntou afinal. Charlene Billings. Ele parou e olhou para mim, e, enquanto nos olhávamos, vi nitidamente em minha mente a imagem dele num tempo passado. Era mais jovem e estava de calças de couro, sentado diante de uma grande fogueira. Seu rosto estava pintado para a guerra. Ele estava rodeado de outras pessoas, na maioria americanos nativos, mas entre elas havia também 2 brancos, uma mulher e um homem muito corpulento. A discussão estava acalorada. No grupo, uns queriam a guerra, os outros, a reconciliação. Ele interveio, ridicularizando os partidários da paz. Como podiam ser tão ingênuos, disse-lhes, depois de tanta traição? A mulher branca pareceu entender, mas pediu que ele a ouvisse. A guerra poderia ser evitada, sustentava, e o vale ficaria razoavelmente protegido, se o remédio espiritual fosse forte o bastante. Ele rechaçou inteiramente o ponto de vista dela, depois, repreendendo o grupo, montou em seu cavalo e partiu. A maioria o seguiu. Seus instintos são bons, disse David, arrancando-me da minha visão. Ele estava estendendo entre nós uma manta artesanal, oferecendo-me um lugar para sentar. Eu ouvi falar nela. Olhou-me com um olhar interrogativo. Estou preocupado, disse eu. Ninguém sabe dela, e eu só quero saber se ela está bem. E precisamos conversar. Sobre a 10ª visão? Perguntou ele, sorrindo. Como sabe? É só um palpite. Muita gente que vem aqui no vale não vem só pela beleza do parque florestal. Vem para falar das visões. As pessoas acham que a 10ª está por aqui. Algumas até dizem que sabem o que ela diz. Ele virou-se e despejou uma medida de café na água fervente. Algo em seu tom de voz me fez achar que ele estava me testando, tentando descobrir se eu era quem afirmava ser. Onde Charlene está? Perguntei. Ele apontou para leste. Na floresta. Eu não conheço a sua amiga, mas uma noite dessas ouvi quando ela foi apresentada a uma pessoa no restaurante, e, desde então, a vejo de vez em quando. Vi ainda outro dia, ela estava indo para o vale, sozinha, e, pela bagagem que levava, eu diria que ela ainda está lá. Olhei naquela direção. Dali, o vale parecia enorme, estendendo-se a perder de vista. Aonde acha que ela estava indo? Perguntei. Ele ficou me olhando. Provavelmente para o Sipsey Canyon. É lá que está uma das aberturas. Ele observava a minha reação. Aberturas? Deu um sorriso enigmático. Isso mesmo, as aberturas dimensionais. Inclinei-me para ele, lembrando-me daquela experiência nas ruínas celestinas. Quem está a par disso tudo? Muito poucas pessoas. Até agora só há boatos, informações soltas, intuição. Ninguém viu um manuscrito. Quase todas as pessoas que vêm aqui à procura da 10ª sentem que estão sendo guiadas sincronicamente, e estão sinceramente tentando viver as 9 visões, embora se queixem que as coincidências guiam-nas até um certo ponto e depois simplesmente param. Ele deu um risinho. Mas estamos aí, não é verdade? A 10ª visão é sobre a compreensão de todo esse processo de conscientização, a percepção de coincidências misteriosas, o desenvolvimento da consciência espiritual na Terra, os desaparecimentos da 9ª visão, sob o prisma da outra dimensão, para podermos entender por que está ocorrendo esta transformação e participar mais plenamente. Como sabe disso? Perguntei. Ele me olhou com um olhar penetrante, subitamente irritado. Sabendo.
Ele continuou sisudo por alguns instantes, depois sua expressão tornou-se novamente amistosa. Serviu o café em 2 xícaras e me ofereceu uma. Meus ancestrais viveram milhares de anos neste vale, prosseguiu. Eles consideravam esta floresta um lugar sagrado, ligando o mundo superior e este mundo intermédio que é a Terra. Meu povo jejuava e tinha visões que levavam meus ancestrais a Sevale, procurando seus dons específicos, seus medicamentos, seu caminho que deviam seguir nesta vida. Meu avô me contou sobre um xamã de uma tribo distante que ensinou nosso povo a buscar o que ele chamava de estado de purificação. O xamã ensinou meus ancestrais a saírem exatamente daqui, levando só uma faca, caminharem até encontrarem um sinal de algum animal e seguirem este sinal até chegarem ao que chamavam de abertura sagrada para o mundo superior. Se fossem dignos, se tivessem se purificado das emoções inferiores, dizia ele, meus ancestrais até poderiam ser autorizados a passar pela abertura e ter um contato direto com os ancestrais deles, onde poderiam se lembrar não só de sua própria visão, mas também da visão do mundo inteiro. Claro, tudo isso terminou quando o homem branco chegou. Meu avô já não se lembrava de como se fazia aquilo, e nem eu me lembro. Temos que tentar descobrir, como todo mundo. Você está aqui procurando a 10ª, não está? Perguntei, claro. Mas parece que a única coisa que estou fazendo é esta penitência de perdão. Seu tom de voz endureceu de novo, e de repente era como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. Todas as vezes que eu tento avançar, uma parte de mim não consegue superar o ressentimento e a raiva pelo que aconteceu ao meu povo. E a coisa não melhora. Como é que a nossa terra pôde ser roubada, nossos costumes suprimidos, destruídos? Por que isso foi permitido? Quem dera que não tivesse acontecido, disse eu. Ele olhou para o chão e tornou a dar aquele risinho. Acredito. Mas, mesmo assim, eu sinto muita raiva quando penso no que estão fazendo com esse vale. Está vendo essa cicatriz? Acrescentou ele, apontando para o rosto. Eu poderia ter evitado a briga em que isso aconteceu. Os cowboys texanos que tinham abusado da bebida. Eu poderia ter me afastado se não fosse por essa raiva que me dói. Esse vale agora não está quase todo sob a proteção do Parque Florestal? Perguntei. Só mais ou menos a metade, ao norte do riacho, mas os políticos estão sempre ameaçando vender essa parte ou autorizar que seja loteada. E a outra metade? A quem pertence? Durante muito tempo, essa área era propriedade quase que exclusivamente de pessoas físicas, mas agora uma empresa estrangeira está tentando comprá-la. A gente não sabe quem está por trás, mas alguns proprietários estão recebendo ofertas muito grandes para vender. Ele desviou a vista rapidamente, depois falou. Meu problema é que eu gostaria que esses 3 últimos séculos tivessem sido diferentes. Eu não perdoo os europeus por terem vindo colonizar esse continente sem levar em consideração o povo que já estava aqui. Eu queria que as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, como se eu pudesse de algum jeito mudar o passado. Nossos costumes eram importantes. Estávamos aprendendo como é importante recordar. Essa é a grande mensagem que os europeus poderiam ter recebido do meu povo se eles tivessem parado para ouvir. Enquanto conversávamos, fiquei de novo sonhando acordado. 2 pessoas, outro americano nativo e a mesma mulher branca, conversavam às margens de um regato. Atrás deles havia uma mata fechada. Logo, outros americanos nativos se aglomeraram em volta deles para escutar a conversa. Podemos curtir isso, dizia a mulher. Acho que ainda não estamos preparados, retrucou o nativo, com uma expressão que denotava uma grande consideração pela mulher. A maioria dos chefes já foi embora. Por que não? Pense nas discussões que já tivemos. Você mesmo disse que com fé, poderíamos curar isso. Sim, ponderou ele. Mas a fé é uma certeza que vem quando se sabe como as coisas deveriam ser. Os ancestrais sabem, mas ainda não há um número suficiente de pessoas entre nós que tenham chegado a essa compreensão. Mas talvez possamos chegar a ela agora, argumentou a mulher. Precisamos tentar. Meus pensamentos foram interrompidos quando um grupo de jovens funcionários da guarda florestal aproximou-se de um senhor na ponte. O senhor tinha o cabelo grisalho bem aparado e estava com uma calça social e uma camisa engomada. Quando ele andava, notava-se que mancava um pouco. Está vendo o homem com os guardas? Perguntou David. Estou, respondi. O que é que tem?
Há 2 semanas que o vejo por aqui. O nome dele é Feynman, acho eu. O sobrenome não sei. David inclinou-se para mim, finalmente demonstrando plena confiança em mim. Olhe, algo de muito estranho está acontecendo. Parece que a guarda florestal anda contando as pessoas que entram na floresta. Nunca fizeram isso antes, e ontem uma pessoa me disse que o extremo leste da mata está interditado. Nessa área há pontos que ficam a uns 16 quilômetros da estrada mais próxima. Sabe quantas pessoas costumam se aventurar a ir tão longe? Tem gente entre nós que começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo daquela direção. Que tipo de barulho? Uma vibração. A maioria das pessoas não consegue ouvir. De repente ele estava em pé, desmontando rapidamente a tenda. O que está fazendo? Perguntei. Não posso ficar aqui, respondeu ele. Preciso ir para o vale. Passado um momento, ele interrompeu aquela função e tornou a olhar para mim. Olhe, disse. Tem uma coisa que você precisa saber. Esse Feynman. Eu vi a sua amiga várias vezes com ele. Fazendo o quê? Só conversando, mas eu lhe digo que tem alguma coisa errada aqui. Ele continuou a levantar acampamento. Fiquei calado, observando-o. Eu não sabia o que pensar a respeito daquela situação, mas senti que ele estava certo ao afirmar que Charlene estava lá no vale. Deixe eu ir pegar o meu equipamento, pedi. Eu gostaria de ir com você. Não, retrucou ele rapidamente. Cada um tem que vivenciar o vale sozinho. Não posso ajudá-lo agora. É a minha visão que eu preciso descobrir. A expressão dele era de sofrimento. Pode me dizer exatamente onde fica o desfiladeiro? Siga o riacho por uns 3 quilômetros. Vai encontrar um regato que vem do norte e se encontra ali com o riacho. Siga esse regato por 1.600 metros. Vai dar na boca do Sipsey Canyon. Balancei a cabeça e virei-me para ir embora, mas ele me pegou pelo braço. Olhe, disse. Você pode encontrar sua amiga se passar a sua energia para um nível mais alto. Há locais específicos no vale que podem ajudá-lo. As aberturas dimensionais? Perguntei. Nelas você pode descobrir a perspectiva da 10ª visão, mas para encontrá-las vai ter que entender a verdadeira natureza das suas intuições e como conservar essas imagens mentais. Observe também os animais e começará a lembrar o que veio fazer aqui no vale, porque estamos todos juntos aqui. Mas muito cuidado. Não deixe que vejam você entrando na floresta. Ele pensou um pouco. Tem outra pessoa lá, um amigo meu, Curtis Weber. Se o vir, diga a ele que falou comigo e que vou encontrá-lo. Ele sorriu e recomeçou a dobrar a tenda. Eu queria perguntar o que ele quis dizer com intuição e observação de animais, mas ele evitou os meus olhos e ficou concentrado no que estava fazendo. Obrigado, disse eu. Ele acenou de leve com uma das mãos. Fechei a porta do motel sem fazer barulho e saí ao luar. O frio da noite e a tensão me provocam um arrepio. Por que, me perguntei, eu estava fazendo aquilo? Não havia nenhuma prova de que Charlene ainda estivesse naquele vale ou de que as suspeitas de David estivessem certas. No entanto, meu instinto me dizia que de fato havia algo errado. Passei horas pensando se chamaria o chefe de polícia local. Mas o que diria? Que minha amiga tinha desaparecido e que havia sido vista entrando na floresta por livre e espontânea vontade, mas que devia estar em apuros, baseado apenas num bilhete vago encontrado a centenas de quilômetros dali? Uma busca naquele lugar ermo exigiria centenas de pessoas e eu sabia que as autoridades jamais se dariam aquele trabalho todo sem algo de mais concreto. Fiz uma pausa e olhei para a lua quase cheia subindo no céu. Meu plano em atravessar a nascente do riacho a leste do posto da guarda florestal e então ir entendo no vale pela trilha principal. Achei que o luar fosse iluminar meu caminho, mas não contei que estivesse tão claro. A visibilidade era de pelo menos 100 metros. Passei pelo bar e cheguei ao local em que David havia acampado. A área estava completamente limpa. Eles chegam a espalhar folhas e palha de pinho para apagar qualquer vestígio de sua presença. Para atravessar onde eu havia planejado, eu teria de passar uns 40 metros na frente do posto da guarda florestal, que agora eu via nitidamente. Através de uma janela lateral, vi 2 guardas conversando. Um deles se levantou e pegou o telefone. Agachando-me,
Pus a mochila às costas, fui até a praia de areia que margeava o riacho e finalmente entrei na água, pisando em pedras lisas e troncos apodrecidos. Uma sinfonia de pererecas e grilos irrompeu à minha volta. Olhei de novo para os guardas, os dois continuavam conversando, sem perceber o meu avanço sorrateiro. No ponto mais fundo do rio, a água, com uma correnteza razoável, me chegava até a virilha, mas levei apenas alguns segundos para atravessar aqueles 10 metros de uma margem à outra e chegar a um bosque de pinheiros pequenos. Avancei com cautela até encontrar a trilha de acesso ao vale. A leste, a trilha se dissolvia na escuridão, e, enquanto eu ia seguindo nesta direção, mais dúvidas começaram a me assaltar. Que barulho misterioso seria aquele que tanto preocupava David? O que eu poderia encontrar ali naquela escuridão? Dominei o medo. Sabia que tinha de ir em frente, mas como solução de meio termo, entrei apenas 600 metros na floresta antes de me afastar da trilha e ir armar a barraca no meio do mato para pernoitar, satisfeito, e tirar aquelas botas molhadas e pô-las para secar. Seria mais inteligente continuar com um dia claro. Acordei, quando amanhecia, pensando no comentário enigmático de David sobre conservar minhas intuições e fiquei ali deitado no saco de dormir refletindo no quanto eu tinha absorvido da sétima visão, sobretudo na ideia de que a experiência da sincronicidade obedece a uma estrutura definida. Segundo esta visão, cada um de nós, desde que se esforce para se livrar de seus dramas passados, pode identificar certas questões que definem um estágio determinado de sua vida, questões ligadas à carreira, às relações pessoais, ao local em que se deve morar, ao modo como o caminho deve ser seguido. Então, se continuarmos conscientes, sensações, palpites e intuições nos dirão aonde ir, o que fazer e com quem falar para chegarmos à resposta que buscamos. Depois disso, obviamente, deve ocorrer uma coincidência, revelando por que fomos levados a tomar aquele rumo e trazendo mais informações pertinentes à nossa pergunta, fazendo-nos avançar. De que maneira conservar a intuição ajudaria? Saí do saco de dormir, abri a barraca para espiar lá fora. Não percebendo nada de anormal, saí naquele ar puro da manhã e fui ao riacho lavar o rosto com água fria. Depois, levantei acampamento e continuei para leste, beliscando uma barra de granola e me escondendo ao máximo atrás das árvores que margeavam o riacho. Após pouco mais de 5 quilômetros de caminhada, fui ficando nervoso e com medo e imediatamente me senti cansado. Então sentei-me encostado a uma árvore, tentando me concentrar no que me cercava e ganhar energia interna. O céu estava limpo e o sol da manhã dançava através do arvoredo e pelo chão à minha volta. Vi uma plantinha verde com flores amarelas a uns 3 metros e me concentrei em sua beleza. Já totalmente banhada de sol, ela de repente ficou mais luminosa, com um verde mais vivo. Uma onda de perfume chegou à minha consciência, juntamente com o cheiro úmido das folhas e da terra preta. Simultaneamente, vindo das árvores mais ao norte, ouvi o crocitar de vários corvos. A riqueza do som me surpreendeu, mas, por incrível que pareça, eu não conseguia definir exatamente de onde ele vinha. Prestando atenção, percebi claramente dezenas de sons individuais que integravam aquele coro matinal: o canto dos pássaros nas árvores lá em cima, um mangangá no meio das margaridas silvestres à beira do regato, a água gorgolejando por entre as pedras e os galhos caídos, e então uma outra coisa, quase imperceptível, um zumbido baixo e dissonante. Levantei-me e olhei em volta. O que era aquilo? Peguei a mochila e continuei andando para leste. Por causa do barulho que eu fazia ao pisar nas folhas caídas no chão, tinha de parar e ficar prestando atenção no zumbido se quisesse ouvir-o. Mas ele continuava. A mata terminou mais à frente, e eu entrei num grande prado colorido, coberto de flores silvestres e densas moitas de sálvia de 60 centímetros que pareciam se estender por uns 800 metros. Correntes de brisa alisavam o alto das moitas. Quando eu estava quase no fim do prado, notei umas moitas de amoras silvestres ao lado de uma árvore caída. Fiquei deslumbrado com aquelas moitas e me aproximei para olhá-las mais de perto, imaginando que estivessem carregadas de frutinhos. Ao fazer isso, senti uma forte sensação de déjà vu. Aquela paisagem de repente me pareceu muito familiar, como se eu já tivesse estado ali naquele vale, comido aqueles frutinhos. Como era possível? Sentei-me no tronco da árvore caída. Então, no fundo de minha mente, surgiu a cena de um lago de águas cristalinas, tendo ao fundo uma cascata com várias quedas, um local que, quando mentalizei, me pareceu igualmente familiar. Tornei a ficar nervoso.
Então, assustei-me com o barulho que um animal fez de repente, ao sair correndo da moita de amoras e parar bruscamente 6 metros mais ao norte. A criatura estava escondida no meio da sálvia, e eu não tinha noção do que fosse, mas podia seguir seu rastro pela relva. Alguns minutos depois, ela voltou um pouco para trás, deu uma paradinha e arrancou de novo em direção ao norte, parando outra vez uns 6 metros adiante. Achei que fosse um coelho, embora seus movimentos parecessem especialmente estranhos. Tendo ficado uns 5 ou 6 minutos observando a área onde o animal passou por último, fui indo devagar para lá. Quando já estava a cerca de 1,5 metro dele, ele tornou a chispar para o norte. A certa altura, antes que ele sumisse de vista, vi a cauda branca e as patas traseiras de um coelho grande. Sorri e continuei seguindo a trilha para leste. O prado terminou e entrei numa área de mata cerrada. Ali avistei um regato, de pouco mais de 1 metro de largura, que afluía para o riacho vindo da esquerda. Eu sabia que aquela confluência devia ser a referência que David mencionara. Eu deveria virar para o norte. Infelizmente a trilha não ia nessa direção. O que era pior, a mata à margem do regato era um emaranhado de árvores novas e raízes espinhosas. Não dava para passar, eu teria de voltar até o prado e procurar um jeito de contornar a mata. Voltei e fui pelo meio da relva acompanhando o limite da mata para ver se encontrava uma brecha na vegetação cerrada. Para minha surpresa, encontrei o rastro do coelho na sálvia e segui-o até avistar novamente o regato. Aí o mato se tornava mais ralo, permitindo que eu chegasse a uma área de árvores maiores e antigas, onde eu podia seguir o regato para o norte. Após prosseguir por cerca de 1.600 metros segundo meus cálculos, vi ao longe os contrafortes de 2 montanhas de ambos os lados do regato. Mais adiante, percebi que essas montanhas formavam os paredões de um desfiladeiro e que mais à frente ficava o que aparentemente era a única entrada. Quando cheguei, sentei-me ao lado de uma grande nogueira amarga e estudei o panorama. Por 90 metros de ambos os lados do regato, as montanhas tinham uma vertente abrupta em calcário de 15 metros de altura, depois iam se abrindo e formando uma bacia com uns 3 quilômetros de largura por 6 de comprimento. Nos primeiros 800 metros, havia poucas árvores e muita relva. Pensei no zumbido e fiquei uns 5 ou 10 minutos de ouvido atento, mas parecia que o barulho havia cessado. Então tirei um fogareiro a gás de dentro da mochila, acendi-o e enchi uma panela com água do meu cantil, acrescentei um pacote de guisado de legumes desidratado e botei a panela no fogo. Fiquei uns minutos contemplando as espirais de fumaça se erguerem da panela e se dissolverem com a brisa. Nesse devaneio, tornei a ver mentalmente o lago e a cascata, só que dessa vez parecia que eu estava lá, subindo, como se para cumprimentar alguém. Tirei essa cena da cabeça. O que estava acontecendo? Essas imagens estavam ficando mais vivas. Primeiro David em outra vida, agora essa cascata. Um movimento no desfiladeiro me chamou a atenção. Olhei para o regato e depois para uma árvore solitária mais adiante, a uns 200 metros, já praticamente toda desfolhada. Estava coberta do que aparentemente eram grandes corvos, e vários voam para o chão. Ocorreu-me que aqueles eram os mesmos corvos que eu ouvi antes. De repente vi que todos decolaram e ficaram dramaticamente sobrevoando a árvore em círculos. Na mesma hora, tornei a ouvir seu crocitar, mas, como antes, o volume da algazarra não condizia com a distância, soava como se as aves estivessem bem mais próximas. O borbulhar da água e o chiado do fogo trouxeram minha atenção de volta ao fogareiro. O guisado estava transbordando para o queimador. Peguei a panela com uma toalha e apaguei o gás com a outra mão. Quando parou de ferver, tornei a botar a panela no fogareiro e olhei para a árvore ao longe. Os corvos tinham sumido. Comi o guisado às pressas, lavei e guardei os utensílios e fui para o desfiladeiro. Logo que passei as escarpas, notei que as cores estavam mais fortes. A sálvia ganhará um tom espantoso de dourado, e pela primeira vez reparei que estava salpicada de centenas de flores silvestres, brancas e amarelas e cor de laranja. Dos penhascos a leste, a brisa trazia um odor de cedro e pinho. Mesmo continuando a seguir o riacho para o norte, eu não tirava o olho da árvore alta que os corvos haviam sobrevoado à minha esquerda. Quando tive essa árvore bem a oeste, vi que o riacho de repente se alargava. Passei por entre salgueiros e amentilhos e constatei que havia chegado a um laguinho que alimentava não apenas o riacho que eu estava seguindo, mas também um outro que dali partia para sudoeste.
A princípio, pensei que aquele lago era o que eu havia visto em minha mente, mas faltava a cascata. Adiante, outra surpresa: ao norte do lago, o riacho desaparecera completamente. De onde vinha a água? Aí me dei conta de que o lago e o riacho que eu estava seguindo eram alimentados por um enorme manancial subterrâneo que aflorava ali. 15 metros à minha esquerda, avistei uma pequena elevação onde havia 3 sicomoros, cada um com mais de 3 palmos de diâmetro, um lugar bem apropriado para uma rápida reflexão. Fui até lá e sentei-me confortavelmente junto ao tronco de uma das árvores. Ali, eu tinha as outras duas uns 2 metros à minha frente, a dos corvos à minha esquerda e o manancial à direita. A questão agora era que rumo tomar. Eu poderia passar dias vagando por ali sem ver sinal de Charlene. E aquelas imagens? Fechei os olhos e tentei recuperar aquela cena do lago com a cascata, mas, por mais que eu me esforçasse, não consegui me lembrar dos detalhes exatos. Acabei desistindo e fiquei contemplando a relva e as flores silvestres, depois os 2 sicomoros à minha frente. Aqueles troncos lembravam uma colagem cinza e branca, com veios marrons e em vários tons de âmbar. À medida que eu me concentrava na beleza desta cena, essas cores pareciam mais intensas e brilhantes. Respirei fundo outra vez e tomei a contemplar a campina e as flores. A árvore dos corvos parecia particularmente iluminada. Peguei minha mochila e fui até a árvore. No mesmo instante, a imagem do lago com a cascata se produziu em minha mente. Dessa vez tentei recordar a cena inteira. O lago que eu vi era largo, com cerca de 400 metros quadrados, e a água que recebia vinha de detrás, cascateando em vários níveis. 2 quedas menores tinham um desnível de apenas 5 metros, mas a última caía de um penhasco de 10 metros. De novo, na imagem que me vinha à mente, parecia que eu estava entrando naquele cenário, encontrando alguém. O som de um carro à minha esquerda me fez estacar. Ajoelhei-me atrás de umas moitinhas. Um jipe cinza saiu da floresta à esquerda e atravessou o campo seguindo para sudoeste. Eu sabia que, pelas normas da guarda florestal, os veículos particulares não tinham autorização para trafegar ali, portanto imaginei que fosse ver o logotipo da guarda florestal na porta do jipe. Para minha surpresa, não havia marca nenhuma. Quando estava a uns 50 metros à minha frente, o carro parou. Através da folhagem, vi que só tinha um homem lá dentro. O homem estava examinando a área de binóculo, então deitei-me no chão e fiquei bem escondido. Quem era aquele homem? O carro tornou a arrancar e logo desapareceu entre as árvores. Virei-me e sentei-me, tentando ouvir o zumbido. Nada ainda. Pensei em voltar à cidade, em procurar Charlene de outra maneira. Mas no fundo eu sabia que não havia alternativa. Fechei os olhos tornando a pensar nas instruções de David para que eu conservasse as minhas intuições, e finalmente recuperei toda a imagem do lago em minha mente. Ao me levantar e seguir em direção à árvore dos corvos, tentei gravar mentalmente os detalhes da cena. De repente ouvi o guincho de outro pássaro, dessa vez, um falcão. À minha esquerda, bem depois da árvore, mal conseguia divisar sua forma, a ave ia voando para o norte. Apertei o passo, tentando não perdê-la de vista. A aparição do pássaro pareceu me dar mais energia, e, mesmo depois que ele desapareceu no horizonte, continuei seguindo no seu rumo por pouco mais de 3 quilômetros, subindo e descendo morros rochosos. No alto do terceiro, tornei a ficar paralisado, ouvindo outro som ao longe, um som como o da água correndo. Não, era a água caindo. Com cautela, desci a encosta e passei por uma garganta funda que me trouxe de novo a sensação de déjà vu. Subi o morro seguinte e lá, depois do topo, estavam o lago e a cascata, exatamente como eu imaginara, só que a área era bem maior e mais bonita. O lago propriamente dito, aninhado entre grandes rochedos, tinha cerca de 800 metros quadrados e suas águas de um azul cristalino cintilavam sob o céu da tarde. À esquerda e à direita do lago, havia grandes carvalhos, estes cercados de bordos menores, liquidâmbares e salgueiros de tons variados. O outro lado do lago era uma explosão branca de umidade pulverizada, a espuma produzida pela agitação da água de 2 quedas menores mais acima no morro. Vi que nenhum rio saía do lago. A água dali penetrava no subsolo e corria silenciosamente até aflorar no grande manancial próximo à árvore dos corvos.
Enquanto eu observava a beleza daquela paisagem, a sensação de já ter estado ali aumentava. Os sons, as cores, a vista da colina, tudo me parecia extremamente familiar. Eu já havia estado naquele local também. Mas quando? Continua no próximo vídeo.